Em 2011, eu era garçonete num hotel ali próximo ao Parque Ibirapuera, em São Paulo. E quem era um dos nossos clientes habituais? Isso mesmo, Wagner Moura. Imagino que nem eu, nem ele poderia imaginar que 15 anos depois, agora em 2026, ele estaria sendo um dos atores indicados ao Oscar. Ele é o primeiro ator brasileiro, né, masculino, indicado ao papel de melhor ator na história do Oscar. Mas a minha história e a dele tem alguma coisa parecida, é a questão do aprendizado de inglês. Como é que o inglês possibilitou um crescimento, a conquista do mundo, mesmo depois de aprender, depois de ser adulto, no caso dele. Se eu não tivesse inglês, eu não teria conseguido aquela vaga naquele hotel, ali, luxuoso, ali no centro de São Paulo. E o Wagner Moura, ele só alcançou o estrelado, ele só alcançou essa fama que ele tem graças ao mercado internacional, principalmente trabalhar nos Estados Unidos, falando inglês. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero conectar como é que o inglês pode ajudar uma pessoa, mesmo que talvez não vai ser um indicado ao Oscar, mas você pode expandir seu mundo. E eu quero trazer curiosidades sobre outras pessoas que falam outros idiomas, aprender outros idiomas também, que estão nesse domingo concorrendo ao Oscar, que foram indicados ao Oscar de 2026 e que vão estar no tapete vermelho do Oscar nesse domingo, dia 15 de março. Sejam bem-vindos a esse vídeo, mais um vídeo novo nesse canal. E para quem não me conhece, eu sou a Flora. Eu gosto de ensinar as pessoas como elas podem superar o medo de falar inglês, perder aqueles traumas que vieram do aprendizado lá na escola e ter uma outra visão sobre como a gente pode aprender línguas de uma maneira muito mais simples e sem medo. É claro que existe trabalho a fazer, mas isso pode ser muito mais fácil e sem tanto medo, porque o maior medo que as pessoas têm é de falar. E eu tenho uma maneira de te ajudar nesse processo. Se você tiver alguma dúvida, quer saber como funciona, tem mais curiosidade, quer uma aula gratuita, aqui embaixo estão os meus contatos e você faça as perguntas que você quiser. Se você tem dificuldades, se você tem perguntas, curiosidades, ou você tem medo, ou você detesta alguma coisa no aprendizado do inglês, deixa aqui embaixo que eu uso para fazer mais temas nesse canal. Então, vamos aqui ao tema. Quando eu fui selecionada para trabalhar naquele hotel lá em 2010, eu consegui essa vaga porque eu tinha o inglês. Eu ainda era uma pessoa que tinha muita timidez em falar inglês. Eu já tinha passado vários testes, tinha passado vários exames, que eu tinha tirado uma nota muito boa. Eu conseguia ler muito bem, só que a hora de falar ainda era muito difícil. Mas apesar disso, eu consegui o trabalho. E claro que para atender clientes internacionais no hotel daquele, né? Que era um hotel que tinha uma certa... Era o equivalente a 4 estrelas naquela época. Então, era necessário realmente que os funcionários tivessem a possibilidade de falar, de conversar. Principalmente, no meu caso, eu entrei como garçonete, depois eu acabei subindo uma posição para hostess, que aí era realmente necessário, porque era a gente que fazia esse contato com os clientes, atendia telefone, organizava onde as pessoas iam sentar. Então, era importante que a gente tivesse essa responsabilidade de falar com o cliente. E tinha muitos clientes internacionais, realmente era muito importante. E sem essa capacidade, não teria conseguido. E agora, o que isso tem a ver com o Wagner Moura? E o que isso tem a ver com as pessoas que estão sendo indicadas ao Oscar nesse domingo? Eu vou até mostrar uma foto aqui. Eu tinha 33 anos nessa época. E esse aqui, também na foto é o meu chefe, na época, por acaso o nome dele também é Wagner. Nas sexta-feiras, as hostess tinham que colocar um vestido mais assim, mais chique. Então, aqui também tem uma foto da época que eu era hostess com esse vestido. Mas isso já foi há muito tempo atrás, né? Uns 15 anos atrás. Então, mas naquele momento, quando foi esse meu primeiro emprego que eu consegui, já com a possibilidade, com a necessidade de falar inglês, naquela época eu não pensava aonde eu iria chegar, né? Como é que o inglês abre essas oportunidades para as pessoas. E nesse mesmo tempo, estava ali o Wagner Moura como nosso cliente. Ele já era muito famoso devido àquele filme Tropa de Elite, né, que ficou muito conhecido no Brasil. Mas ele ainda não tinha começado a expandir o seu mercado, o seu trabalho para fora do Brasil. O meu objetivo aqui é te trazer algumas curiosidades, mas também mostrar como que o inglês abre
portas, abre oportunidades. Mesmo que você agora, nesse momento da sua vida, não veja essas oportunidades, saiba que talvez lá para frente, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, você não sabe, as coisas venham ao seu encontro, né? E você já esteja preparado. Se você já souber inglês, você aumenta as suas chances, essa possibilidade de você conseguir abraçar essas oportunidades que vêm. E não interessa se você já é adulto, você pode aprender sim, mesmo que tenha sotaque, você vai ver que no caso do Wagner Moura, ele tem sotaque, mas ele fala o inglês assim muito bem. Vou dar aqui uma pequena refletida sobre a história do Wagner Moura, né? Ele começou, como eu falei, ele ficou famoso naquele filme Tropa de Elite, né? Mas ele já tinha feito novelas e outros filmes nacionais que também ficaram mais populares no Brasil. Só que ele queria mais. Ele começa a aprender espanhol, porque quando ele foi convidado para fazer aquela série Narcos na Netflix, e ele não sabia falar espanhol, e ele diz, né, ele conta que ele mudou uns meses antes da série começar, ele mudou para Colômbia para começar a aprender pelo menos um pouco do jeito do espanhol colombiano, né, porque o Pablo Escobar, ele era colombiano. Muita gente, eu andei pesquisando na internet, critica, né, diz que o sotaque dele espanhol era horrível, ele mesmo aceita, ele fala mesmo que realmente era, mas ele com o tempo foi melhorando e, bom, quando você aprende um idioma adulto é assim mesmo, é muito raro um adulto conseguir limpar o sotaque, e isso não tem nada de errado, né? Acho que não, é uma coisa assim, se você é muito jovem, ou você ainda é criança, quando você muda para um segundo país, e que você aprende uma segunda ou terceira língua estrangeira, existe essa possibilidade de você não ficar com sotaque, mas a chance é muito pequena. Então, fluência não é sotaque perfeito. Você consegue falar, você consegue se comunicar e a pessoa consegue te entender, é isso o suficiente para você chegar nesse patamar. Depois disso, você vai melhorando, você vai ali polindo o que você que der, mas porque isso é o processo para a vida toda, né? Então, voltando aqui ao Wagner Moura, ele começou a aprender espanhol bem rapidamente, ele teve que se virar ali nos 30 para fazer a série do Narcos, conseguiu, foi um grande destaque, teve reconhecimento que ele buscava, com certeza, né? Qualquer pessoa quer ter o seu trabalho reconhecido. E ele ainda fala que ele não tem um talento natural para aprendizado de idiomas, mas o que ele sabe, o que ele sabia e que a gente também, eu gostaria de também mostrar para você, é que quando a gente consegue falar um idioma que é mais falado, a gente consegue alcançar mais pessoas. É claro que você já deve saber disso, porque existem muitas bandas de música que cantam inglês, mesmo sendo de países de países onde a língua original, né, a língua materna deles não é o inglês. Mas quando eles conseguem fazer isso no inglês, eles conseguem expandir e alcançar pessoas que ou são nativas de inglês, mas as pessoas, no geral, que falam inglês, porque o inglês é uma espécie de língua franca mundial atualmente. Ele começou com inglês, com o espanhol, depois ele foi aprender inglês. O primeiro filme dele que ele participa em Hollywood foi em 2013. É um filme, se não me engano, chamado Exílio, mas ele não fala muita coisa ali. E foi a primeira vez que ele começou a falar. Mas ele já falou que naquela época ele tinha um nível intermediário. Ele aprendeu na escola como a maioria das pessoas aprendem, né, na escola. Quer dizer, ali estuda, mas não aprende a falar. Ele foi crescendo, foi aumentando e foi melhorando o seu inglês. Então, os filmes mais novos, por exemplo, aquele filme Guerra Civil, que se não me engano é do ano passado ou do ano retrasado, não tenho certeza, ele faz um papel bem principal ali, né? Ele não é o principal, mas ele é talvez o segundo mais importante ali no filme. E ele consegue falar inglês o tempo todo. E você, claro, você percebe o sotaque, que ele é brasileiro, mas isso não impediu ele de atuar e de se destacar no seu papel, mesmo com esse sotaque. E outra coisa que ele fala também, que é muito interessante, é que ele não tem uma memória afetiva com o inglês, né? Porque a língua dele, que ele nasceu, que ele cresceu, não é essa língua. Então, para ele, é um pouco mais difícil organizar, falar, se expressar em uma segunda língua. Mas isso eu acho que é uma grande conquista dele, porque realmente 100% da nossa capacidade de expressar o que a gente pensa, o que a gente quer realmente dizer, a gente consegue na nossa língua materna.
Quando a gente faz isso uma segunda língua, dá para parecer, mas não é igual conforme a gente consegue na nossa primeira língua. Então, é realmente um desafio muito grande você conseguir fazer esse tipo de transformação. Então, é por isso que estamos aqui, né? Em 2026, e ele indicado ao Oscar, como o primeiro brasileiro indicado ao Oscar, ator brasileiro indicado ao Oscar. É claro que eu sei que nesse filme que está sendo indicado, O Agente Secreto, ele não fala inglês, né? É um filme brasileiro, que acontece no Brasil, com a história brasileira, e ele tá falando português. Mas devido a isso, devido ao fato dele saber inglês, você vê como que fica fácil para ele promover o filme, porque ele tá aparecendo em todos os programas de entrevista, você vai ver aí nos canais internacionais, e ele dá entrevista para vários apresentadores, e tudo isso em inglês. Então, para ele, em primeiro lugar, para ele divulgar o filme já fica mais fácil para conversar, para fazer as entrevistas sozinha. E em segundo lugar, isso já vem com a fama dele anterior, né? Porque as pessoas já conhecem ele de outros filmes, então fica mais fácil para ele dar essas entrevistas, então fica mais fácil dele ser reconhecido, porque o que conta é que as pessoas sabem quem ele é, né? Isso ajuda na fama. E ele fez isso tudo aprendendo depois de adulto. Então, quer dizer, aquelas lendas que dizem que as pessoas não conseguem aprender idiomas depois de adultos, é um mito. Então, é sim possível. Claro que nós, como adultos, temos muito mais responsabilidades, nós temos muito mais coisa para fazer, temos família, temos trabalho, temos obrigações, ansiedades e dificuldades que, quando a gente é criança, mais jovem, a gente não tem, que a gente tem uma mente mais tranquila. Mas mesmo assim é possível. Mesmo que você talvez dure um pouquinho mais, mas organizando a vida, deixando as distrações de lado, deixando as coisas que te roubam a sua atenção, você consegue aprender. E eu quero continuar falando das curiosidades linguísticas desse Oscar. Porque agora em 2026 a gente tem mais alguns atores que também têm uma pequena curiosidade. Por exemplo, tem essa atriz que é a Inga. Olha, o sobrenome dela eu não sei pronunciar. Eu não sei ainda norueguês. Estou agora aprendendo holandês para norueguês, não é a minha língua, mas eu vou chamar ela de Inga e vou deixar o nome dela aqui para depois vocês procurarem para pronunciar. Mas ela é uma atriz norueguesa que está sendo indicada ao Oscar com um papel coadjuvante, né, a melhor atriz coadjuvante, nesse filme, O Valor Sentimental. Nesse filme são falados 4 idiomas entre as falas, tem norueguês, que é o principal que se fala ali, depois tem o inglês, sueco e dinamarquês. Então existe uma pequena salada linguística ali. E o que acontece? A curiosidade sobre a Inga é que ela sabe falar português. Não assim 100% fluente, mas ela já deixou em algumas entrevistas claras que, por coincidência, na época que ela veio ao Brasil, que ela fez uma espécie de intercâmbio, um curso, eu não lembro exatamente o que, mas ela passou mais ou menos um ano no Brasil, quando ela era adolescente. E, claro, né, no Brasil não tem muitas pessoas que falam inglês, então ela meio que foi forçada a aprender português. E ela disse que ela escutava muitas novelas brasileiras, e na época o ator que ela via nas novelas era o próprio Wagner Moura. E, aliás, tem uma entrevista que os dois estão conversando. Inga in Telluride, and she came to me speaking Portuguese. I was like, this Norwegian actress, like, was saying, "Oi, tudo bem, Wagner? Tudo bem? Eu morei no Brasil." I was like, what? Inga, I'm not going to ask you to speak Portuguese. Don't you worry, unless you want to. Her Portuguese is great. Não quero, eu fico com vergonha. E aí o Wagner Moura falou que quer levar ela pro Brasil para fazer um filme em português. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, a Inga fala, claro, o norueguês, que é a língua materna dela, ela fala inglês muito, muito bom mesmo. E ela também fala um português que dá para conversar, um básico, assim, dá para manter uma conversa, não é perfeito, mas é mais uma língua que ela aprendeu, né? E aí a gente também tem que continuar falando sobre o outro ator que também tá nesse filme do Valor Sentimental. Eu não assisti esse filme ainda, eu quero muito ver. É um que eu tô esperando sair aí nos streamers para eu assistir. Que é um ator mais velho, que é também eu não sei pronunciar o nome dele. Vou deixar aqui escrito e você depois veja se você consegue encontrar. Mas eu vou tentar aqui, ó. Eu acho que é Stellan Skarsgård. Ele é ator sueco, originalmente da Suécia. Aprendeu inglês e no filme ele tá falando norueguês. Mais interessante ainda. Por quê? Ele também atua muito em Hollywood. Então o inglês dele também, ó,
muito bom. E ele tá sendo indicado também nesse Oscar de 2026, também tá concorrendo. Então ele tá concorrendo em 2020 ao Oscar de 2026, tá sendo indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Então, mais uma vez, ele sueco, aprendeu a falar perfeitamente norueguês, trabalhou no Valor Sentimental falando norueguês, e eu acho que também ele deve estar falando inglês ali, mas ele é muito também conhecido nos Estados Unidos e em Hollywood também, falando inglês, e o inglês dele também é bom. Aí tem o Benício del Toro, que também tá num filme, que ele é porto-riquenho, que tá naquele filme com Leonardo DiCaprio, se não me engano, Uma Batalha Após a Outra. É bom, ele é porto-riquenho e ele não faz um papel, pelo que eu sei, não assisti esse filme também, é um filme também que eu quero assistir, mas ele faz um pequeno papel ali, mas ele também tem aquele sotaque típico latino, espanhol, mas ele se vira bem. Também eu acho que o papel dele não é muito grande. Agora, também tem o Timothée Chalamet, né? Que ele é bilíngue francês e inglês. Ele cresceu, ele tem, acho que se não me engano, o pai dele é francês e ele morou bastante tempo na infância na França. Ele fala inglês, fala inglês, claro, mas ele fala também francês muito bom, muito bem. E com alguns pequenos erros. Normal, mas consegue falar. E ele diz que ele tem muita vontade de falar, de atuar em francês, como é segunda língua. A gente até pode ver aí na internet algumas pessoas analisando se o francês dele realmente é bom, porque ele comete alguns erros, mas isso é normal de uma pessoa bilíngue. Não existe perfeição nem na nossa língua materna, imagina falando uma língua que a gente não é tão acostumado. Então isso é normal para qualquer coisa, não existe pessoa que fale idioma perfeito. Aqui mesmo nesse vídeo eu devo estar cometendo um monte de erros em português. E isso tá tudo bem, vocês ainda estão conseguindo me entender. Então, esse Oscar de 2026 mostra uma coisa muito interessante. Você não precisa falar a sua língua materna para você ganhar. Você pode aprender uma segunda língua, uma terceira língua, a língua em que você seja visto, a língua que seja necessário para alcançar mais pessoas. E, mais uma lição. Aprender uma segunda língua ou terceira depois de adulto não é uma desvantagem. É uma grande maneira de você aumentar as suas oportunidades. Mesmo que isso demore um pouco, mesmo que leve tempo e mesmo que você nunca perca o seu sotaque original, seu sotaque da sua língua materna. E isso não tem problema. Mas aqui eu estou falando apenas dos indicados ao Oscar de 2026, mas vocês podem lembrar que existem vários outros atores que são ainda, né, muito populares, que fizeram grande sucesso, grandes celebridades, que ganharam muito dinheiro, muita fama, como, por exemplo, né, tem a Penélope Cruz, o Antônio Bandeiras, o Javier Bardem, e o famoso Arnold Schwarzenegger, né? Só para citar alguns mais conhecidos, que existem outros, com certeza. Então, eu quero falar diretamente com você. Agora eu quero falar diretamente com você que tá aí, ó, protelando esse início da sua aventura em inglês. Você tem lá as crenças, eu já passei da idade, eu nunca vou conseguir aprender. Bom, existe. Então tá aí o Wagner Moura com a sua fama, aqui agora nesse ano indicado para o Oscar, para você perceber que isso é possível, né? O Wagner Moura já aprendeu inglês e espanhol depois já dos 30 para frente, né? Aliás, o inglês, no caso dele, aprendeu como criança, mas aprendeu de verdade a falar, já tinha mais de 30 anos. E essas pessoas têm os seus sotaques, que a gente pode perceber, mas isso não é um impedimento para elas terem sucesso e ganharem a fama e o dinheiro, que é o que, na verdade, o que elas estão buscando. Então, lá em 2011, há 15 anos atrás, eu com 33 anos, atendendo pessoas famosas, celebridades e um futuro concorrente, quem sabe ganhador do Oscar de 2026, e as nossas trajetórias têm a semelhança de que o inglês foi o fator de abertura. Depois daquele emprego, eu fui viajar o mundo trabalhando em navios de cruzeiros, visitei mais de 30 países, morei em 6 países, estou morando agora no 6º país, e aqui agora nos Países Baixos. Então, o que o inglês pode abrir de possibilidade para você? Mesmo que você não tenha grandes planos de viajar, de conhecer o mundo, de desbravar, mas queira ficar somente aí na sua casa, no seu local, o inglês abre a possibilidade de você obter conhecimento. Se você é uma pessoa curiosa, você gosta de aprender,
A quantidade de material que existe aberto em inglês é muito grande. E, como eu disse, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe que oportunidades podem aparecer na sua frente e que você fala assim, se eu tivesse inglês eu poderia. E se você depois se aposentar e quiser visitar países, né? Tá, hoje em dia eu tenho aquelas ferramentas de inteligência artificial para traduzir tudo. Eu, se fosse você, não confiava nessas plataformas, nesses aplicativos, porque, em primeiro lugar, sempre tem alguma questão financeira por trás e eles não fazem uma tradução rápida, em tempo real, o suficiente para você conversar com as pessoas numa roda de conversa. Agora, não fecha o vídeo ainda, porque eu vou fazer um pequeno react, uma curiosidade aqui antes de terminar. Mas o assunto eu vou fechar por aqui e assista o Oscar, vamos torcer para que o Wagner Moura ganhe, embora esse papel dele seja em português, mas também eu vou torcer para você também que ganhe o Oscar na sua vida quando você conquistar o que você quer através do inglês ou da outra língua que você está querendo aprender. Porque depois do inglês vem outros idiomas. Se você já sabe uma, fica mais fácil aprender outras. E agora então vou fazer aqui um pequeno react depois da vinheta. Então, uma pequena observação aqui. Teve um pequeno encontro onde alguns governantes da América Latina e do Caribe se reuniram lá da Flórida com Trump, isso há alguns dias atrás, no início de março. E aqui, durante um discurso, o Donald Trump diz que ele não vai aprender, eu não vou aprender sua maldita língua, que nesse caso ele está se referindo ao espanhol, né? It helps. He's got a language advantage over me. Because I'm not learning your damn language. I don't have time. I was okay with languages, but I'm not going to spend time learning your language. That much I won't do. Just give me a good interpreter. Interpreter, very important. Que ele prefere ter um intérprete. Mas isso aqui é só para você... Eu só vou trazer isso aqui porque eu achei interessante. Eu gosto de trazer essas curiosidades relacionadas a idiomas. E eu só trouxe isso para você pensar que... para você ter em mente que não pense assim. Aprenda o idioma, você não pense assim. Aprender o idioma é uma coisa muito boa. E é sem falar que protege o seu cérebro contra a demência, contra Alzheimer. E vai te ajudar que você, mesmo com a idade avançada, você tenha uma mente fiada. Não sejam essa pessoa. Aprendam sim as malditas línguas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que todo mundo que tem esse desejo, essa vontade de aprender o idioma, que consiga isso, porque isso realmente traz muitas oportunidades, abre muitas oportunidades. E mesmo aprender um inglês depois de adulto, depois que você já cresceu, é possível. Então, existem maneiras de superar esses medos, superar esses traumas que você tem aí da escola ou do aprendizado e sair fluente. Então, qualquer pergunta, qualquer sugestões, deixa aqui embaixo. E o link para entrar em contato tá aqui também. E a gente se vê no próximo. Tchau!